Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Esta é a terceira aula da disciplina de escatologia. Muito boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Cheguem aí deixando o seu like, deixa aí o likezinho, é muito importante para o canal. Desculpa a demora aí, mas eu tô com um problema no meu navegador e eu não tô conseguindo resolver para trazer os comentários para cá, gente. E aí, poxa vida, tá bem difícil. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Tô tendo que usar um navegador alternativo para vocês terem uma ideia. Eu não sei se ele vai deixar. Vamos ver. Oh, olha aí, deu um erro aqui. Só um pouquinho. Não é aqui que eu preciso. Navegador diferente. Eu não consigo. Deixa eu ver onde é que eu consigo mostrar aqui. Não sei se eu vou conseguir botar os nossos comentários hoje. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Vamos chegando aí, vão deixando seu like. Enquanto eu tô com um bloqueio no meu navegador do Google. Olha, só a graça. Foi difícil hoje o negócio. E aí, eu não tô conseguindo acessar via Google. E aí eu tô tendo que fazer um trabalho alternativo aqui para ver se eu consigo. Deixa eu ver. Moderação, alternar, atividade, abrir. Vamos ver se agora vai. Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo, não vou conseguir botar os comentários hoje por causa desta mudança que aconteceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, só um pouquinho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu consigo abrir no Google agora a transmissão, porque tá complicado. Vamos ver YouTube. A princípio, um minuto, tá, gente? Vamos ver se eu vou conseguir. E aí, tô aqui há mais de uma hora tentando resolver esse negócio. Pensem num sacrifício. Mas vamos ver se vai dar. Enquanto isso, deixa o seu like. Não esqueça aí de deixar o seu likezinho, é muito importante para o canal. Comente depois, é muito importante também. Olha, eu acho que vai dar, tá? Deixa eu ver, só para eu não perder a transmissão, só um pouquinho. Transmitir, vamos ver se ele vai carregar a transmissão. O problema tá no carregar a transmissão. Ah, consegui. Tem alguém orando por mim aí? Deu certo. Ah, Jesus amado. Não é fácil essa vida. Não é fácil. Mas agora vai dar certo. Aí. Agora sim. Sufoco. O plano. Na verdade, olha só, deixa eu botar os comentários e já falo aí. Então sejam bem-vindos oficialmente, agora sim, com os comentários na tela. Boa noite, Ivone. Boa noite, Sandra. Dima, Moreira, Vera, Silvânia. Deixa eu ver, Daniela. Olha aí, não tá transmitindo os comentários. Deu uma travada nos comentários aqui. Tá. Deixa eu ver se eu restauro o chat lá. Reabro ele.
Ei, Jesus, realmente. A alegria durou pouco. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não tá indo. Não sei o que está acontecendo, gente. Infelizmente. Perdi o chat. Perdi o chat novamente aqui. Mas enfim, vamos lá. Vai ser... Pelo jeito vai ser sem o chat mesmo. Uma pena. Uma pena. Tão bom colocar as participações aí. Vamos para a última tentativa. Vamos ver. Ah, voltou. Ivone, Neuzedir, Isabel. Travou e voltou ao normal. Geisa. Ficou muito boa a abertura. Ah, sim, né? Agora os vídeos têm uma abertura diferente ali. E a gente coloca os projetos que estão acontecendo. Daniela, Sandra Dias. Como a Teté passou o dia? Passou bem. Quem sabe ela aparece aí hoje. O problema está sendo o colírio. Colocar o colírio tá difícil. Tá bem difícil. O plano mais barato do membro já dá direito a Apocalipse verso a verso? Sim. Na verdade, eu não tenho aqui nenhuma diferenciação para nenhum plano. A diferenciação está em quem quer ajudar com mais. Tá? Então, os membros têm acesso às mesmas coisas. Todas as coisas. Tá? Bom dia, boa noite, irmã Ironita. Eu comecei de baixo para cima agora aqui. Paramos na página de número 11. Tá? Vilma, Ana Bruno. Né? Eu tinha parado na Ana Bruno. Rose Schencher, Shirley Lima, boa noite, graça e paz. Bora lá, gente. Vamos ver se eu consigo fazer outra coisa aqui. Porque comecei desesperadamente a abrir tela que não acabava mais. E aí os meus slides ficaram pro outro lado aqui da tela. Tô cheio de tela aberta. Mas deixa eu fazer uma outra coisa aqui. E a gente já começa. Deixa eu deixar uma outra tela aberta. E aí fica mais fácil também. Isso, torne-se membro do canal. Né? E aí você ajudará o canal a crescer cada vez mais. Bora para a nossa aula então. Né? Vamos lá. Daniela, a Graça, sejam bem-vindos. Sim, tornando-se membro aí, faz o canal crescer um pouquinho mais aí. Certo? Deixa eu ver aqui com o slide se está tudo ok. Agora ele deu uma desconfigurada no slide. Ô, Senhor amado. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. As lutas são... Então tá, gente. Paramos na página de número 11. Vamos falar agora de Mateus 24, 12 a 14. Tá lá. Tá aí o slide na tela. Tá tudo certo aí com a imagem, com o áudio? Como é que está o áudio, por favor? Tá bom o áudio aí? Está bom o áudio? Página de número 11, item 423. Vamos falar agora do amor. O amor esfria e o evangelho se espalha mundialmente. Lembrando que nós chegamos num ponto da escatologia que nós estamos analisando Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que são textos sinóticos que falam
são palavras de Jesus a respeito do fim do mundo, né? Do final dos tempos, podemos dizer assim, melhor. Né? O escatom é a doutrina dos últimos tempos, tá? Então a escatologia vai falar sobre esta visão das coisas que acontecerão nos últimos dias. Então é melhor falar sobre últimos tempos do que final do mundo, né? Até porque o texto vai dizer que serão feitos novos céus e nova terra, ou seja, entendemos que o Senhor restaurará a sua criação. Tá bem? Então vamos lá. O texto de Mateus, capítulo 24, 12 a 14, que também está no e-book, diz o seguinte: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lembrando que nós estamos olhando para o texto de Mateus 24, porque ele é o texto mais longo a respeito dos sinais dos últimos tempos. Marcos 13 e Lucas 21, que são sinóticos, contém parte desse texto que está em Mateus 24, então usamos Mateus 24 como referência. Olhando agora sempre essa visão das palavras de Jesus no ponto de vista futurista e no ponto de vista preterista e futurista. Ou seja, ponto de vista futurista, aquele que acredita que esse texto está para se cumprir. Ponto de vista preterista e futurista, aquele que acredita que parte se cumpriu, outra parte ainda está para se cumprir. Então, nesse ponto que nós estamos trabalhando aqui, sempre observem que a primeira tabela, deixa eu fazer só um ajuste aqui na minha imagem, gente. A primeira tabela, ela corresponde a... só um pequeno ajuste aqui. A visão futurista, a tabela está em laranja, né? E a segunda tabela, que é amarela, apresenta a visão preterista futurista. Então vamos lá. O amor se esfria e o evangelho é espalhado. E é interessante que o texto vai dizer, tá? Por todo o mundo. Olha só, por todo mundo. Qual é a ideia de todo mundo? Durante a tribulação, visão futurista, durante a tribulação de 7 anos, o evangelho alcançará o mundo inteiro por meio daqueles que aceitarem Jesus como Messias, tá? Fato muito importante é que quando nós falamos de tribulação, tá? Há aqueles que acreditam que a tribulação é um período que já está acontecendo e que vem acontecendo desde o primeiro século da era cristã, por não acreditar que a tribulação estaria determinada em apenas 7 anos, tá? E há os pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas que acreditam numa tribulação literal em 7 anos, ok? Então a visão futurista diz, olha, o evangelho será pregado em todo mundo, acontecerá durante a grande tribulação, tá? Então o evangelho alcançará o mundo inteiro por meio daqueles que aceitarem Jesus como Messias. E também um segundo ponto é que a mensagem será rejeitada, tá? Na visão futurista. E aí, eu preciso trazer alguma coisa para vocês que falaremos mais adiante, tá? Mas eu preciso, já de imediato, eu preciso até organizar esta estrutura melhor aqui, porque é algo que talvez seja um ponto que a gente vai precisar falar agora, até para ficar claro, né? A gente está falando de muitos termos, e são termos que, a princípio, apareceriam somente lá no final,
mas deixa eu trazer para cá e depois, lá no final, eu explico esses termos de uma forma mais aprofundada, tá? É a última aula. A última aula eu explicarei isso de forma mais aprofundada. Mas é importante vocês conhecerem desde já, tá? Então, vamos lá. Eu tenho falado aqui sobre as escolas de interpretação escatológica, ok? Futurista, preterista, idealista e historicista. 4 escolas de interpretação. Tudo bem até aí, né? Futurista acredita, principalmente olhando para Apocalipse, futurista acredita que de Apocalipse 6 para frente, tudo está para acontecer, tá? E esses textos de Jesus aqui também, muita coisa está para acontecer. A ideia do futurista. A ideia do preterista é que já aconteceu, né? Essas palavras de Jesus já se cumpriram. A grande tribulação aconteceu ali naquele período de 70 depois de Cristo, ok? O idealista vai dizer, olha, tudo tem um sentido meio que alegórico, tá? São alegorias e que, de certa forma, não podem ser interpretadas literalmente. E a visão historicista acredita que os sinais vêm se cumprindo ao longo da história da humanidade. 4 escolas de interpretação. Dentro dessas escolas de interpretação, há ainda movimentos em relação ao final dos tempos. Um deles é o amilenismo. Tá? Vamos lá. Quais são os principais pontos futuros que estão para acontecer dentro da visão teológica da maioria das escolas de interpretação? Arrebatamento da igreja, grande tribulação, segunda volta de Cristo, milênio e o final dos tempos. Essa é a visão pré-tribulacionista dispensacionalista. A visão pós-tribulacionista, como é que é? Haverá uma grande tribulação, haverá a segunda volta de Cristo e aí a igreja sobe com Cristo, haverá um milênio, um reinado de 1000 anos, Satanás é solto, né? Engana as nações, isso também acontece na visão pré-tribulacionista, ou seja, Satanás é solto, virá para enganar as nações, Cristo vence, vem o julgamento do trono branco. Tá? E aí o fim de todas as coisas. Notem que, tanto na visão pré-tribulacionista quanto na visão pós-tribulacionista, nós temos um milênio de Cristo, um reinado de Cristo, de 1000 anos, em que tanto pré-tribulacionista quanto pós-tribulacionista, a maioria deles, né, a maioria, acredita num reinado literal de 1000 anos de Cristo na Terra. Tá? Para o amilenista acredita o quê? Deixa eu criar aqui um laser aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tenho? Aqui. Ó. Agora sim. O amilenista acredita o quê? Na cruz, o poder de Satanás foi contido. Tá? Na cruz, o poder de Satanás foi contido. E aí, o tempo do primeiro século da igreja até a segunda vinda de Cristo, para o amilenista, é o tempo em que ocorre o milênio e a tribulação. Tá? Então, eles já estão acontecendo há muito tempo, desde que Jesus subiu, retornou aos céus. Tá? Para o amilenista, não existe um reino milenial de 1000 anos. Não existe. Tá? O reino já está aqui. E se completará na eternidade quando vier Cristo novamente e o seu julgamento final. Ok? Temos um outro entendimento que se chama pós-milenista. Estou fazendo um parênteses aqui
mas a gente vai voltar a discutir esse tema aqui lá no final da disciplina, tá? Mas é necessário porque eu estou falando toda hora em pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, né? Então é preciso a gente fazer um recorte aqui. O pós-milenista é aquele que, quando Cristo veio, acredita que temos o tempo da igreja. Depois do tempo da igreja tem a tribulação, tá? E depois o milênio. E aí a segunda vinda de Cristo. Para o pós-milenista, então por isso do pós, a vinda de Cristo é pós-milênio. Entenderam? Qual é o termo pré- e pós-milenista? Significa onde está localizada a vinda de Cristo. Ok? Se deixa eu fazer um desenho aqui, gente. Talvez fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Deixa eu pegar aqui um bloco de notas aqui. Botar uma página em branco. E eu vou fazer aqui um desenho. Deixa eu ver aqui, um minutinho. Se eu consigo... Me dá um minuto, tá? Deixa eu só colocar o meu tablet aqui na tela. E aí a gente consegue... Deixa eu ver. Consigo fazer esse rascunho aí com vocês. Ah, tem... Olha só. Bora lá. O que está acontecendo? Só um pouquinho, tá, gente? Aí. Um pouquinho aí. Já tá indo para a tela. Olha aí. Então vamos entender um pouquinho essa situação. Tá? Cruz de Cristo. Ok? Então nós temos a cruz. A cruz tá feia, hein? Rapaz, já desenhei melhor. Já desenhei melhor, gente. Já fui um bom desenhista. Cruz de Cristo. Temos o tempo da igreja. Tá? Tempo da igreja. E agora, o retorno de Cristo. Tá? O retorno de Cristo. Vamos pegar aqui e fazer uma espécie de... Como se estivesse vindo aí, né? Em glória, em nuvem. Eu até devo ter um desenho de nuvem em algum lugar que eu já desenhei aqui. Mas, já, como eu já disse, já fui mais praticante do desenho nessa ferramenta aqui. Qual a ideia do pré e pós? Para que vocês entendam. Tá? Vou botar aqui, ó. Segunda vinda. Tá? Segunda vinda de Cristo. Vou botar como se fosse um marco aqui. O pré-milenista acredita que a segunda vida se dá antes do milênio. Tá? Pré-milenista acredita que é antes do milênio. Então, acredita que tem um milênio, ou seja, 1000 anos antes, né, para a segunda vinda de Jesus. Tá? Então, alguns pós-milenistas, o que eles enxergam? Eles enxergam a tribulação como um tempo de perseguição que ocorre imediatamente antes do milênio. Tá? Que é essa visão aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, que nós já estávamos falando antes. Tá? Aqui, ó. Então, deixa eu voltar agora, depois desse desenho meio, né,
constrangedor aqui, mas para vocês entenderem que o pós-milenismo, e aqui aparece bem, né? Ou seja, tem o tempo da igreja, tem um período de tribulação, vem o milênio, tá? E aí outros preteristas também acreditam que a grande tribulação descreve a primeira guerra judaico-romana, que culminou aí, né, em 70 depois de Cristo. Por isso que eu tenho falado para vocês a importância de vocês gravarem a data de 70 depois de Cristo, com a destruição do templo judaico, tá? Então, o pós-milenismo, Jesus veio a primeira vez, né? A parousia, o tempo da igreja, um período curto de tribulação, 1000 anos, e aí a segunda vinda de Cristo para um julgamento final. Amilenistas, geralmente, né, são um grupo maior do que pós-milenistas. Dentro dos amilenistas, por exemplo, estão os luteranos. Os luteranos acreditam no amilenismo. A Igreja Católica também, alguns acreditam, boa parte acredita no amilenismo. A Igreja Católica se posiciona muito parecida com a Igreja Luterana nesse caso. Tá? Pós-milenistas são poucos e grande parte, a maioria, está nos próximos dois, que é o chamado pré-milenismo. Lembrando o que é o pré? Só buscando aqui de novo o meu desenhozinho. Pré é aquele que acredita que Jesus vem antes do milênio, então é pré-milênio, ou pré-milenista, né? Segunda volta de Cristo antes do milênio, certo? Então a ideia do pré-milenista, dispensacionalista, é que Jesus veio a primeira vez, tá? Temos a obra de Deus por intermédio da igreja, tem um arrebatamento antes da tribulação, chamamos pré-milenismo dispensacionalista, também chamado de pré-tribulacionista, tá? Pré-milenismo dispensacionalista tem, dentro dele tem pré-tribulacionistas, tá? Olha só, de novo, dentro do pré-milenismo dispensacionalista tem pré-tribulacionistas que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Tá? Existem dentro do pré-milenismo dispensacionalista os chamados mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja adentra a grande tribulação, mas ela é arrebatada antes da ira, né? Antes do derramamento das 7 taças da ira de Deus. E aí, a segunda vinda de Cristo, né, quando Israel estará sitiada, cercada por todas as nações, na batalha do Armagedon, Jesus vem com a sua igreja, socorre Israel, instaura o milênio, né, um reinado de 1000 anos, e aí no final vem o julgamento final e a eternidade. Tá? O pré-milenismo histórico tem uma semelhança, né, com o pré-milenismo dispensacionalista, mas difere no quê? Difere no sentido de que a igreja adentra a grande tribulação, não crê nem no arrebatamento pré-tribulacionista, nem no arrebatamento mesotribulacionista, mas sim numa segunda vinda de Cristo apenas em um único momento, diferente do pré-milenismo dispensacionalista, que crê, seja ele pré-tribulacionista ou mesotribulacionista, crê que o arrebatamento, a vinda de Cristo, se dá em 2 momentos. Tá bem? E aí, na visão pré-milenismo histórico, a igreja passa pela grande tribulação, Jesus vem, instaura o seu milênio, o seu reino milenial de 1000 anos, e depois vem o julgamento e a eternidade. Tudo bem até aí? Espero que não estejam fritando aí o cérebro, né? Voltamos agora para a nossa página, que nós estamos aí na página de número 12, ok? Slide na tela, página de número 12.
O amor esfria, o evangelho se espalha mundialmente. E agora a visão preterista, futurista. O todo mundo significa o quê? Todas as gentes. São expressões que significam que, quando esses eventos ocorrerem, o evangelho estará disponível para as pessoas de todas as nações conhecidas naquela época. Tá? E aí, de acordo com Paulo, foi o que aconteceu no mais tardar ali, por volta de 50 depois de Cristo, onde o evangelho já tinha alcançado ali praticamente aí, as civilizações, né? Pelo menos conhecidas dos apóstolos naquela época. Então, poderia existir outras civilizações, e aí, deixa eu só arrumar meu microfone aqui. Neste caso, né, nós teríamos aí, no conceito dos apóstolos, uma exposição do evangelho para todas as nações. Ok? Adiante. Vamos lá. Então, quando Paulo escreve a carta para os Colossenses, por volta de 57 depois de Cristo, Paulo disse que o evangelho já havia chegado a todo mundo. Vamos ler? Colossenses capítulo 1, versos 5 e 6. Olha o que diz lá. Tá claro aí? Espero que sim, tá? Que esteja claro para vocês. O importante é que fique claro aí. Se precisar voltar, a gente volta. Colossenses capítulo 1, versos 5 a 6. Diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, desta esperança... deixa eu ver se está certo. É isso aí, Colossenses 1. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Então Paulo havia entendido que o Evangelho havia se espalhado por todo o mundo. Então, portanto, na visão preterista, essas palavras se cumpriram quando? Se cumpriram, né, no primeiro século, antes da queda do templo judaico. Avançando, agora entramos num ponto mais polêmico, tá? Que é o ponto que vai falar a respeito da abominação da desolação de Daniel no lugar santo. O texto agora continuando em Mateus, tá? Mateus 24, 15 a 20. Olha o que diz o texto. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Vamos lá. É texto complicado. Mas, primeiro ponto, o lugar santo, na visão futurista, que é justamente o grande ponto aqui que está em debate. Na visão futurista, aqui está a ideia do terceiro templo. Ok? Vamos resgatar aí quem está acompanhando a leitura da Bíblia, vai lembrar. Tabernáculo no deserto, Templo de Salomão é o primeiro templo, o templo é destruído no exílio babilônico, reconstruído por Zorobabel, né? Esdras Zorobabel, é o segundo templo, repaginado, né? Reformulado por Herodes e destruído em 70 depois de Cristo. Tá? Então, os futuristas acreditam que este lugar santo refere-se a um futuro templo judaico que será construído pouco antes do começo da tribulação de 7 anos ou durante a primeira parte da tribulação. Tá?
Quanto a isso, os futuristas não são unânimes. Quando a construção se dará? Se será antes da grande tribulação ou na primeira parte. Lembrando que aqueles que, de certa forma, creem na grande tribulação, né, acreditam que... vou pegar aqui, deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, fazer uma cópia desse. E eu vou colar aqui embaixo. Ó, tá? O tempo da igreja. Vou fazer aqui a grande tribulação. Tá? Grande tribulação. Por causa de alguns textos que eu falarei mais à frente, tá? Acredita-se que a grande tribulação está dividida em duas partes de 3 anos e meio. Principalmente os futuristas acreditando que esta primeira parte, uma falsa paz e possivelmente a construção do terceiro templo, tá? A construção do terceiro templo. E aí, quando o anticristo se revela, a segunda parte, aonde teríamos também o derramamento aí das 7 taças da ira de Deus. 7 selos, 7 taças. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, tá? A série Apocalipse verso a verso, que me perdoem que eu não postei mais o vídeo, vou postar amanhã, dando continuidade aí para quem é membro do canal. Certo? Então, na visão futurista, o lugar santo é este. E aí a outra coisa importante do texto, o abominável da desolação. Quem é o abominável da desolação? Na visão futurista, a besta, a futura besta ou o anticristo entrará no templo desse período tribulacional e se proclamará Deus. E aí tem um texto que nós precisamos ler, que está em 2 Tessalonicenses. Deixa eu pegar minha Almeida corrigida fiel aqui. Tá. Neuzedir está falando, é algo que realmente a construção do terceiro templo está em processo, embora eu entenda que possa haver uma grande dificuldade, principalmente no que concerne a sacrifícios de animais, né? O tempo que a gente vive seria uma adoração não aceita, né? Seria como as leis humanas vão permitir isso, principalmente em Israel. Mas quem viver verá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 3 a 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 3 a 9. Diz assim. Lembrando que a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses são cartas a respeito da segunda vinda de Cristo. Por quê? Era uma igreja novinha, tá? E o que acontecia? Os irmãos de Tessalônica haviam perdido, alguns haviam perdido entes queridos, era normal, né? Morrerem cedo, uma baixa expectativa de vida, às vezes até por doenças muito básicas, né? Que hoje até são facilmente tratadas. Havia uma tristeza ali. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui, que o meu slide tá um pouco estranho aqui. Só um pouquinho. Agora sim, melhorou. E aí havia uma tristeza por parte dos irmãos de Tessalônica a respeito, né, da incerteza das coisas futuras. E Paulo escreve, né, as cartas aos Tessalonicenses falando principalmente sobre a vinda do Senhor. E aí o texto diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia.
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porém, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ok? Certo? Mas eu digo mais, né, Cedir, por exemplo, em relação à proteção dos animais. Né? Mais isso. Né? Como se dará esse processo, né, de sacrifício em relação aos animais. Tá? Então, voltando para cá. O abominável da desolação na visão futurista é a besta ou anticristo que entrará nesse templo, no terceiro templo, e se proclamará Deus, conforme o texto que nós lemos. Essa proclamação ocorrerá no meio da tribulação de 7 anos. Tá? Visão futurista. Esse ato sacrílego marcará, então, o início da grande tribulação, ou seja, a segunda metade da grande tribulação, que seria os 3 anos e meio, porque os primeiros 3 anos e meio é um período de falsa paz, né? Um acordo mundial, né? Combate à fome, combate à desigualdade, defendendo as minorias, tudo que vocês já estão vendo por aí já é um ensaio muito bem feito do que vai acontecer nesse período tribulacional. Né? Na visão futurista, Jesus estava visando os judeus messiânicos em Israel durante a futura tribulação para fugirem para os montes quando esse evento ocorresse. O pior da ira de Deus cairá sobre a terra durante a segunda metade da grande tribulação. E aí eu convido você a se tornar um membro do canal e assistir a série Apocalipse verso a verso, onde eu falo sobre tudo isso, né? Versículo por versículo de Apocalipse. Foi um estudo muito parecido com o da Bíblia, né, que a gente tem feito agora a leitura, mas focado em Apocalipse versículo por versículo. Bom, vamos olhar para a visão preterista futurista. Em relação ao lugar santo, esse termo para o preterista diz respeito ao templo judaico do primeiro século, ou ainda a totalidade da terra prometida. Olha o texto que é um texto apócrifo, tá? Um texto apócrifo. Faz sentido o que tu colocou. Pode ser que ele libere mesmo. Que está em 2 Macabeus 2, 17 e 18. Tá? Foi Deus quem salvou todo o seu povo e restituiu a todos a herança, o reino, o sacerdócio, a santificação, como havia prometido pela lei. Este Deus em quem esperamos, sem dúvida, terá logo piedade de nós e de toda a terra. Nos reunirá no solo sagrado, pois já nos livrou de grandes males e purificou o templo. Lembrando, né? Eu estou falando isso com a turma 5, Bibliologia. Se vocês lembrarem lá de Bibliologia, lembrarem dos fariseus, que eles eram nacionalistas, que surgem nesse período intertestamentário, né? Esse período interbíblico, e aí da revolta dos Macabeus, nós vamos ver aí essa esperança messiânica que surge nesse período. Tá? E aí, para a visão preterista futurista, o abominável da desolação, previsto em Daniel, considera que esse evento ocorre em meio da 70ª semana de Daniel. Tá? E aí, na visão dos crentes primitivos,
Eusébio, Atanásio, João Crisóstomo, Clemente de Alexandria, eles ligaram esse abominável da desolação com os eventos do ano 70 depois de Cristo. Tá? Então, para eles, o abominável da desolação foi a destruição. E olha o que aconteceu no primeiro século da era cristã. A rejeição dos líderes religiosos contra Jesus, o verdadeiro templo de Deus, a violação judaica do templo durante o cerco romano, a violação romana da Judéia, né, e Jerusalém e de seu templo judaico. Então a ideia era, na visão preterista futurista, que Jesus estava advertindo os judeus messiânicos em Israel, né, dizendo o seguinte: olha, fujam, né? Deixa eu passar o slide aqui. Ó, fujam, está lá na página 13. Fujam para a Judéia, tá? Quando vier esse sinal, vocês precisam fugir. E foi precisamente o que os seguidores de Jesus em Jerusalém e na Judéia fizeram quando da destruição de Jerusalém, tá? Quando Jerusalém foi destruída, os seguidores de Jesus fizeram justamente isso. Flávio Joséfo, ele descreve como as pessoas fugiram, né, dessa cidade sitiada. E começou em 66, quando Nero, né, já estava ali numa fase, né, de devaneios, e continuou até as semanas imediatamente anteriores à queda de Jerusalém. Certo? Então esta é a visão a respeito do abominável da desolação. Enquanto os futuristas acreditam que o abominável da desolação seja o anticristo, por exemplo, né, que vai adentrar no terceiro templo e se intitular Deus, os preteristas acreditam que isso já aconteceu numa visão no sentido ali da destruição de 70 depois de Cristo. Final da página 13, agora adentra o texto da grande tribulação, que está em Mateus 24, 21 a 27. Tá? Mateus 24, 21 a 27. Olha o que diz lá. Vamos lá? Diz assim, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Tá? Visão futurista. Final da página 13. Tá? A grande aflição ou a grande tribulação. E aí a gente precisa ler Apocalipse, capítulo 11, verso 2. E aqui eu faço mais uma vez, né, um apelo aí para que você se torne membro do canal e assista toda a explicação desses versículos lá de Apocalipse. Olha que diz Apocalipse 11, 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Se você dividir 42 por 12, dá 3 anos e meio. Tá? 3 anos e meio. Certo? Então, a ideia aqui é que os 42 meses de Apocalipse 11, 2 representam a primeira metade da tribulação.
Tá? Até dizendo, olha, é uma visão ali para João medir o templo e o Senhor diz para que ele não medisse o átrio, porque o átrio estaria disponível para os povos de todas as nações, porque eles pisariam, né? Viriam à cidade santa nesse período. Até tem gente que acredita que a gente está vivendo a grande tribulação nesse momento justamente por isso, né? Os povos vão a Jerusalém, povos de todas as nações vão a Jerusalém hoje como nunca foram. Tá? Ok? Já a segunda metade da tribulação, também conhecida por grande tribulação, a Almeida Revista Atualizada chama de grande tribulação, tá? Eu não tenho uma Almeida Revista Atualizada aqui, deixa eu ver, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Mateus 24. Verso de número 21 a 27. Diz assim o texto. Deixa eu achar aqui. Tarará. Onde é que está? Falsos cristos, grandes sinais. Ó, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Nesse tempo haverá grande tribulação. Tá? Então, Almeida Revista Atualizada vai dizer justamente isso. Certo? Ok? E aí, esta grande tribulação são outros 42 meses. Abra aí Apocalipse 13:5. O primeiro período de 3 anos e meio está em Apocalipse 11:2. O segundo período para, né, a visão futurista está em Apocalipse 13:5, que diz assim, ó, é um outro período de 42 meses. Então, se você pegar 42 meses e dividir por 12, 3 anos e meio, tá? Diz o texto lá, ó, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Quem é este? O anticristo, Satanás, a trindade satânica, né? A besta, melhor dizendo, né? Aqui é a besta. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ou seja, a segunda parte da tribulação. Então, na visão futurista, o anticristo terá feito uma aliança com o povo judeu, né? Um pacto. Ali, pensem bem, né? É Palestina, é Arábia, é Kuwait, é Irã, é Iraque, é toda aquela região ali pressionando, né, aquele pequeno país. Então, a ideia é que na grande tribulação haverá um acordo de paz, na verdade uma falsa paz. Então sempre quando a gente vê esses movimentos de homens tentando aproximar palestinos e israelenses, é um sinal, não deixa de ser um sinal, né, de nós observarmos, porque é um sinal dos tempos. É um sinal dos tempos. Tá? E aí, na visão da grande tribulação, quando o anticristo adentrar no templo, chamamos de templo tribulacional, porque ele será construído nesse período, né, de 3 anos e meio ali, o anticristo quebrará esta aliança e acabará com os sacrifícios, né? Aquilo que a Neuza Edir estava falando lá nos comentários. Certo? Baseado no texto de Daniel, capítulo 9. Vamos ler? Daniel, capítulo 9, verso 25. Tá? Daniel 9, 25 diz assim. Deixa eu achar aqui.
Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido. Quem é ungido, gente? É Cristo. Haverá 7 semanas e 72 semanas. Tá? As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 72 semanas, tá? O ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Há o entendimento que essas semanas aqui já se cumpriram, tá? E aí as 70 semanas, tem um livro, 70 semanas do Daniel, tem um livro aqui, deixa eu indicar para vocês, só um pouquinho. Esse homem já é falecido, infelizmente. Se não falha a memória, faleceu em 2018 ou 2016. Antônio Gilberto, maior teólogo pentecostal brasileiro. E aí, futurista, né? Nessa linha pré-milenista dispensacionalista. Ele escreveu 2 livros interessantes. O Calendário da Profecia e esse aqui, chamado Daniel e Apocalipse. Tá? Vale muito a pena para entender esse paralelismo que há entre Daniel e Apocalipse. Tá? Voltando. Então, 42 meses mais 42 meses, após os 42 meses, né, a segunda parte da grande tribulação, Jesus voltará de modo pessoal e visível à terra. Tá? E o texto diz: como o relâmpago, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, os pré-milenistas dispensacionalistas e os históricos, ou seja, pré-milenista dispensacionalista, acredita que a vida de Jesus se dará em 2 momentos. Tá? Em 2 momentos. Antes da tribulação, só para a igreja, depois, quando todo olho verá. Pré-milenista histórico acredita que Jesus virá somente no final da grande tribulação. Mas tanto os pré-milenistas dispensacionalistas e os históricos entendem que essa chegada de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é o tempo quando Jesus derrotará todo o poder das trevas na chamada Batalha do Armagedon. E então estabelecerá o quê? O seu reino milenial. Certo? Ok? Agora a visão preterista e futurista. Grande aflição ou grande tribulação, na visão preterista, há 2 pontos. Primeiro, a grande tribulação começou e terminou no século I depois de Cristo. Tá? Então, há preteristas que acreditam que a grande tribulação começou e encerrou no 1º século. Os anos da grande tribulação são os anos que antecederam para eles a destruição do templo judaico. Durante esse tempo, local onde Deus escolhera colocar o seu nome. Lembram de Deuteronômio, quem está lendo a Bíblia junto comigo? Né? O local onde Deus escolheu colocar o seu nome? Tá? Foi profanado de modo que nunca havia ocorrido antes e jamais voltará a ocorrer. Já o segundo ponto acredita que a grande tribulação começou no século I, tá? Os amilenistas creem assim, né? E alguns historicistas também acreditam que a grande tribulação começou no 1º século e continuará até Jesus voltar à Terra. Então a grande tribulação começou ali com o cerco de Jerusalém, a destruição do templo, e continuará até que Jesus volte. Ou seja,
nessa visão, nós estamos dentro de uma grande tribulação. Há muitos pastores que acreditam que nós estamos vivendo a grande tribulação. Essa maldade, a multiplicação da iniquidade, a falta de amor, tudo isso é a grande tribulação que nós estamos vivendo. Tá? Ou seja, o mal se multiplicando até que Jesus volte, e aí, quando Jesus voltar, destruindo todo o domínio do diabo. Amém? E na visão preterista, como o relâmpago, assim será também a vida do homem, acredita-se que a vinda de Jesus abreviará a grande tribulação. O imaginário do relâmpago vem das profecias de Zacarias e aponta para a salvação de Deus de seu povo. Jesus espera que esta vinda, o povo espera que essa vinda seja óbvia e visível. Tá? E assim como os dispensacionalistas, os pré-milenistas históricos identificam essa vinda de Jesus semelhante ao relâmpago como a Batalha do Armagedon, o início do reino milenial. Lembram que eu disse logo no início, há 3 coisas em que todas as escolas e todos os movimentos concordam. Jesus voltará. Jesus voltará. Tá? Isso é certo. Ele prometeu. Tá? Hoje a gente estava finalizando Josué, e um texto me marcou muito hoje, de manhã, dizendo assim, Josué falando para o povo, nenhuma das suas promessas jamais falhou. As promessas de Deus não falham. As promessas de Deus não falham. Deus é fiel. Deus permanece fiel. Tudo que ele prometeu se cumprirá e Jesus voltará. Isso é certo. Jesus voltará. Amém? Jesus voltará. Lembra, eu falei, então, Jesus voltará, ninguém sabe o dia nem a hora, e haverá um grande juízo. Então isso é algo que todos, de certa forma, acabam entendendo e compreendendo. Então, na visão dos amilenistas e dos pós-milenistas, consideram que essa segunda vinda é uma referência simbólica ao julgamento de Deus sobre Israel em 70 depois de Cristo, e a vinda de Jesus à Terra imediatamente antes que o tempo termine e a eternidade comece. Tá bem? Final da página 14, o texto de Mateus 24, 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão, a grande tribulação já foi, as aves, a carcaça e as aves agora, Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, na visão futurista, o cadáver representa os judeus que se recusam a reconhecer Jesus como Messias. Ou seja, eles estão mortos para o pecado. Assim como diz Paulo em Efésios capítulo 2, e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Tá? Já a visão futurista, as águias ou os abutres, representam um julgamento que cairá sobre o Israel incrédulo, ou os judeus incrédulos. Certo? Então, julgamento, a ideia desse texto estamos falando de final dos tempos, julgamento para aqueles que não creram. Já na visão preterista, o cadáver significa, depois que Jesus tornou-se o sacrifício final pelo pecado, o templo judaico e os sacrifícios tornaram-se nada mais do que um cadáver, uma expressão de morte com nenhuma promessa de vida. Ou seja, pensem bem. Tá? Estão ali os levitas, ainda tinham esse serviço no templo de Herodes, havia ali os sacerdotes, havia ali uma certa formatação no culto, no sentido de
de sacrificar, como ideia de expiar o pecado. Preste atenção em algo que eu vou dizer aqui. Olha só. Jesus vem, morre, ressuscita. E os judeus continuam sacrificando. Para quê? Para absolutamente nada. Nada. Jesus morreu ali, né? Tem um erro do cálculo do calendário que a gente sempre diz, né? Por volta de 30 depois de Cristo. O templo de Jerusalém é destruído quando? 70 depois de Cristo. Eles passaram 40 anos, né? 40 aí aparecendo, né? 40 anos sacrificando sem sentido algum, sem significado nenhum, sem Deus receber. Sim, porque já não havia mais necessidade, o véu estava rasgado. O sacrifício perfeito já tinha acontecido. Então não havia necessidade nenhuma mais de sacrificar. Então, na visão preterista, o cadáver é esse sacrifício não apenas morto porque ele estava sacrificado, mas morto sem promessa de vida. Sem nenhuma promessa de vida. Que coisa interessante, né? E as águias, na visão preterista, significam que a mesma palavra grega para águia e abutre, né? Vai ter uma referência no sentido de que cada insígnia militar romana estava à imagem de uma águia, uma ave que os soldados adoravam. Então, a ideia é, depois de conquistar a cidade de Jerusalém, os soldados colocaram as suas insígnias no monte do templo e fizeram sacrifícios a elas. Tá? Visão preterista, tá? Dando continuidade, vamos avançando aí, final da página de número 15, quando as luzes se apagam, né? O sol escurece, o sol e a lua escurecem e as estrelas caem do céu. Deixa eu ler esse texto porque eu não coloquei ele ali por alguma falha minha. Mateus 24. Só um pouquinho. Mateus 24. Chegando lá. 29. Mateus 24, 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Tá? Logo depois da tribulação daqueles dias. Na visão futurista, significa que tanto para pré-milenista, dispensacionalista e histórico, concordo que esse texto se refere ao mesmo evento que João descreve em Apocalipse 19, 11 a 16. Vamos ler? Apocalipse 19, 11 a 16 diz assim, ó: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uau! Aleluia! Então,
os futuristas acreditam que estes sinais, né, na criação, sol e lua escurecendo, estrelas caindo do céu, se referem justamente a esse momento em que o Cordeiro virá como um rei, né? E aí muitos pré-milenistas, dispensacionalistas e históricos esperam essas catástrofes cósmicas reais que acompanharão a vinda do Messias. A diferença é que os dispensacionalistas entendem que o arrebatamento ocorrerá 7 anos antes da tribulação. Tá? Visão preterista sobre o logo depois da aflição dos dias. Jesus descreveu o tempo da tribulação em termos extraídos dos antigos profetas hebreus, na visão deles. Ou seja, no Antigo Testamento, o imaginário de corpos celestes escurecidos simbolizavam o julgamento divino contra uma nação. Sol escurecendo, lua escurecendo, estrelas caindo, é julgamento divino. Então, alguns estudiosos do fim dos tempos, principalmente os pós-milenistas e amilenistas, entendem que essa previsão do julgamento divino aponta apenas para a queda do templo em 70 depois de Cristo. Já quase todos os pré-milenistas históricos, né, juntamente com muitos amilenistas e pós-milenistas, consideram essas palavras de Jesus com o sentido de ser referência ao julgamento que Cristo trará sobre a terra, quando voltar à terra. Lembrando que haverá juízo. Todos serão julgados. Tá? As descrições de julgamentos constantes no Antigo Testamento sobre as nações prenunciavam o pleno julgamento que Jesus trará quando voltar à terra. Certo? Olha que coisa importante esta visão do texto em relação a esse ponto de vista. E aí, vamos aí para Mateus 24, 30, 31, que está no final da página 16. O texto diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha só. Todas as tribos da terra se lamentarão. O sinal do Filho do Homem e a trombeta que chama os escolhidos. Então, na visão futurista, quando Jesus fala tribos da terra, pode ser traduzido como povos da terra, tá? Alguns entendem que essas palavras referem-se ao povo judeu. Tá? De acordo com os pré-milenistas dispensacionalistas, perto do final da tribulação de 7 anos, todas as nações da terra se unirão contra Israel. Tá? O que nós chamamos de Batalha do Armagedon. Tá? Haverá um acordo de 7 anos, uma falsa paz, 3 anos e meio, primeiro período como paz de Israel com as nações, e aí sim, né, o anticristo se revelando no meio da tribulação e, de certa forma, fazendo com que Israel fosse odiado aí por todas as nações, e chegará o momento que Israel será cercada por todas as nações. Será cercada. E aí Jesus aparece em grande glória. E aí sim, na visão futurista, todas as tribos da terra se lamentarão, também significa que quando todos esses exércitos, todas essas nações
cercarem Jerusalém, os judeus, como povo, se arrependerão, ou seja, se lamentarão, né, e finalmente reconhecerão Jesus como Messias. E o sinal do Filho do Homem, né, seria então a manifestação gloriosa de Jesus. Tá? Na visão pré-tribulacionista, Jesus é sua igreja. Na visão pós-tribulacionista, Jesus e seus exércitos vindo buscar a igreja e salvar Israel. Tá? Então, ele destruirá os inimigos de Israel na batalha do Armagedon e ajuntará todos os que nele creem, os seus escolhidos desde os quatro ventos, e aí estabelecendo um reino milenial, ou seja, 1000 anos de reinado na terra. No Antigo Testamento, Zacarias previu esse evento e descreveu a visão com as palavras. Olha o que está escrito em Zacarias 12, 9 a 11. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Megido. Tá? E lá na página 17, na visão preterista, a ideia de todas as tribos, também ecoando a profecia de Zacarias, que eu acabei de ler, refere-se ao povo judeu. Né? Essa expressão tribos da terra é a expressão que também pode ser traduzida na visão preterista como povos da terra. Tá? Mas aí surge a pergunta: quando esse povo vai se lamentar e qual é o sinal do Filho do Homem? A visão preterista entende que esse momento de lamentação e pranto já ocorreu em 70 depois de Cristo. Tá? Outro ponto de vista é que a grande tribulação começou com a perseguição romana contra os cristãos e a destruição do templo. Esta grande tribulação continua até a volta de Jesus. Né? Aquela ideia de que ainda virá, ou ainda teremos aí a grande tribulação. Tá? Ou melhor, ainda estamos vivendo durante a grande tribulação, que só se encerraria quando Jesus retornasse. E o último texto, que encerramos essa parte, então, da vinda das palavras de Jesus, e na próxima aula nós vamos entender o livro de Apocalipse, a partir da página 19, tá? Vamos da página 19 aí até a página de número 26, para entender o livro de Apocalipse. Hoje a gente encerra essa análise das palavras de Jesus. Vamos ler ali. A lição da figueira. Mateus 24, 32, 35. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então vamos ver, na visão futurista, esta geração, que é um ponto polêmico, tá? Porque se Jesus está falando esta geração, ele está falando de qual geração? Né? A geração ali próxima dos 40 anos, e a visão preterista entende isso, né? 30 antes de Cristo, uma geração era 40 anos, mais 40, 70. 70 foi destruído o templo. Tá? Então, de acordo com alguns pré-milenistas dispensacionalistas, ou seja, de novo, eu preciso falar para não confundir a cabeça de vocês. Pré-milenista dispensacionalista acredita, né, no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Tá? E é futurista.
Na visão pré-milenista dispensacionalista, esta geração refere-se à geração que estará na Terra durante a grande tribulação. Agora, se Jesus estava dizendo aos discípulos que os que estiverem vivendo durante a grande tribulação serão pessoas que verão a volta de Jesus à Terra, é bem provável, né, que esse texto possa então se referir realmente à geração de pessoas que estará vivendo o momento da grande tribulação. Outros dispensacionalistas entendem que a floração da figueira, porque o texto diz, vamos voltar para o texto, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Tá? Ok? Vocês sabem que o verão está próximo. Agora, o seguinte. Tá? A visão pré-tribulacionista entende que a figueira floresceu, né, quando a nação de Israel, em 1948, tá, foi restabelecida, ou ainda na chamada Guerra dos 6 Dias. Tá? Guerra dos 6 Dias, em 1967. Ok? E todas essas coisas seriam o quê? A geração que passar pela grande tribulação será a geração que testemunhará todas essas coisas. Inclusive a volta de Jesus. Tá? Ou talvez a geração que testemunhou a fundação da atual nação de Israel, sendo a geração que verá a tribulação e a volta de Jesus. Tá? Fica essa dúvida aí. E aí, na visão preterista... Tô certo aqui, gente? Ó, lição da figueira. Esqueci de passar o slide. Na visão preterista, página de número 18, alguns estudiosos entendem que geração significa apenas as pessoas que estavam vivas quando Jesus falou essa palavra. Né? E aí, o texto é favorável, né? À medida que uma geração no Antigo Testamento era medida por 40 anos. Quem acompanhou a leitura da Bíblia viu isso em números, né? 40 anos é a medida de uma geração. Então Jesus falou essas palavras em torno de 30 depois de Cristo. Então 70 era exatamente uma geração de distância. Outros estudiosos, eles enxergam essa ideia de geração, né, mais em termos de geração escolhida, ou seja, dos cristãos em todas as eras. Né? Essa interpretação de texto tem uma longa história. Né? João Crisóstomo, um dos pais da igreja, pastor no século IV depois de Cristo, entendia que esta geração era referência ao tempo da igreja. Se essa foi a intenção das palavras de Jesus, o que ele estava declarando foi que nenhuma perseguição ou tribulação destruiria a igreja, visto que ela persistiria até a volta de Jesus. E aí faz sentido, né, que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Tá? Contra a igreja. Tá bem? Então, e todas essas coisas, né? Todas essas coisas significavam apenas a destruição do templo, que é possível que essa geração incluísse apenas as pessoas que estavam vivas quando Jesus falou essas palavras. Tá? Essa ideia aqui, né, de todas as coisas. Geração também pode significar o tempo total da igreja, desde o seu início até a volta de Jesus à Terra.
tá bem? Finalizamos por hoje, página 18. Semana que vem vamos entender o livro de Apocalipse. Temos mais 3 aulas, tá? 2 aulas a respeito desse baita livro de Apocalipse, um esplêndido livro de Apocalipse. E uma última aula para a gente entender todo aquele processo que eu apresentei para vocês ali de amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista. Oi, meu amor! O que tu trouxe aí? Vem dar um oi pro pessoal? Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tu vai dar um oizinho pro pessoal? Hã? O pessoal tá todo curioso pra saber como tá a Teté. Tu vai falar alguma coisa? Não vai falar nada? O que tu vai falar, meu coração? Vai cantar? Hã? Canta? Tu vai ficar assim por quê? Hã? Por causa do teu olho? Não tem problema, todo mundo sabe que tu fez cirurgia. Eles estão todos esperando pra saber se tu tá bem. Ó lá, vamos ver o que vai vir aqui. Pessoal, lembra que eu fiz cirurgia no meu olho? É no outro olhinho, é nesse aqui. Ó, vamos ver a Isolete. O que é Isolete? Boa noite, princesinha do Senhor. A Ivone. Só não bota a mão no olho, né? A Ivone. Oi, Teté, minha lindeza. Você está bem? Eu tô bem. Ai, vamos ver, quem mais? Olha a Rose. A Rose te mandou um monte de coraçãozinho. Eu tô Não desliga o microfone. A Neuzedir. Olha quanto coraçãozinho a Neuzedir mandou. Olha lá, ó. Liga. Deixa ligado. Olha, olá, olha, princesinha. Princesa, Deus abençoe, Teté. Olha quanto coraçãozinho. Eu tô bem. Tu vai cantar? A Sandra Regina, ó. Pai, Oi, princesinha. Oi, amor. Eu acho que é difícil falar. É. Não sei. Acertei. É aí. Pai, Que foi? posso tocar flauta? Tu quer tocar flauta? Vocês querem ver a Teté tocando flauta? Só um pouquinho. Vamos lá. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Vamos lá. Teté quer tocar flauta hoje. Hoje eu quero tocar flauta e tocar uma música pra vocês. É, cuidado então. Eu não consigo. Isso daqui não é de cantar música. Ah, eu sei tocar, quer Só ver? de flauta. Vê, ó. Ó, vamos lá. Olha! Só um pouquinho. Essa tua flauta aqui tá meio desajustada, né? Só um pouquinho. Deixa eu pai arrumar aqui. Cortar essa flauta. Toca agora. Eu só, a Tete tocou melhor que eu hoje. E aí, tu vai cantar? Eu vou cantar. O que tu vai cantar? Do ruge ao leão, que a terra estremece diante da majestade de Jesus. A Neuzedir. A Daniela. Paz, Teté, lindeza. Valdemar. Oi, Teté. Um abraço. Dá um abraço pra Brasília. Distrito Federal. Distrito Federal. Um abraço. Federal. Diz Distrito Federal. Distrito Federal. Um abraço. Um abraço. Olha a Sandra. Quem mais aqui? A Tá, Sandra. desliga. Tá, só um pouquinho. Pronto. A Ivone te mandou coraçãozinho. Pai, eu quero ficar aqui. Vamos dar tchau pro pessoal? Ah, eu quero ficar aqui. Tu quer ficar aqui? Eu não cantei. Não encontrou o quê? Eu não cantei. Ah, tu vai cantar? Tá bom, vamos se posicionar. Eu não Tu cantei. canta. Ó, que ruja o leão, o pessoal tá pedindo. Que ruge o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Viva! Qual é a música dos 3 palavrinhas? Qual música? Ó, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Ó, manda um abraço pra Issara. Issara, Santa Catarina. Issara. O que é isso? É a bolsinha da flauta. Ó. A Neuzedir disse que não pode terminar sem até louvar. Vamos dar tchau, pessoal? Tchau, pessoal. Deixa o seu like. Depois eu posso desligar. Depois você pode desligar. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Chuva de like. Montanha de like. Chuva de like. Montanha de like. Chuva de like. Montanha de like. Chuva de like, montanha de like. Manda um beijo pro pessoal agora. E sorvete de like. Sorvete de like. Eu Ó, queria sorvete. a Daniela mandou coraçãozinho também. Manda um beijo pro pessoal. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Bye. Até semana que vem. A Hermínia. Ó, Deus te abençoe. Manda um coraçãozinho pro pessoal. Vai desligar o microfone? Tem que ligar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos até a semana que vem. Ou, né, quem acompanha a leitura da Bíblia, amanhã, 7 horas da manhã, estamos aqui iniciando o livro de Juízes. Que leão. Canta. Que leão. Tchau, pessoal. Até a próxima.